A Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das cartas mais influentes do Novo Testamento. Aqui está um resumo detalhado de cada capítulo. Vem comigo ouvir a palavra. Introdução e saudação. Paulo apresenta-se como servo de Cristo e apóstolo, dedicado a espalhar o Evangelho de Jesus. Ele expressa seu desejo de visitar os romanos e compartilha sua gratidão pela fé deles, que é famosa em todo o mundo. A condição humana. Paulo aborda a revelação da justiça de Deus através da fé. Ele discute a ira de Deus contra a impiedade e a injustiça dos homens, que, embora conheçam a Deus, não o glorificam e se entregam à idolatria e a paixões vergonhosas. Juízo de Deus. Paulo critica os judeus que julgam os outros mas praticam os mesmos pecados. Ele enfatiza que todos serão julgados pela verdade de Deus e não apenas por ouvir a lei, mas por cumpri-la. Circuncisão do coração. Paulo argumenta que a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, e não apenas um ritual físico. A obediência verdadeira vem de um coração transformado. Justificação pela fé. Paulo declara que todos, judeus e gentios, estão sob o pecado e que ninguém é justificado pela lei. A justiça de Deus é manifestada através da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Nenhuma justificação pela lei. Ele enfatiza que a lei aponta para a necessidade de fé e que a justificação é um dom gratuito pela graça de Deus, através da redenção em Cristo Jesus. Exemplo de Abraão. Paulo usa Abraão como exemplo de justificação pela fé, destacando que Abraão foi justificado antes da circuncisão, fazendo dele o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Paz com Deus através de Cristo. Paulo explica os benefícios da justificação, incluindo paz com Deus, acesso à graça e esperança na glória de Deus. Ele contrasta Adão e Cristo, mostrando que, enquanto o pecado e a morte entraram no mundo por Adão, a graça e a vida vieram por Cristo. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Paulo ensina que, através do batismo, os crentes estão unidos a Cristo na sua morte e ressurreição, e, portanto, devem viver uma vida nova, não mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Liberdade da lei. Paulo usa a analogia do casamento para explicar que os crentes morreram para a lei e estão unidos a Cristo. Ele descreve a luta interna entre a carne e o espírito, mostrando que a lei revela o pecado, mas não pode salvar. Vida no espírito. Paulo fala sobre a liberdade e a vida no espírito, destacando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele discute a esperança da glória futura e a intercessão do Espírito Santo. Soberania de Deus. Paulo aborda a soberania de Deus na eleição, explicando que nem todos os descendentes de Israel são verdadeiros israelitas, mas aqueles que são filhos da promessa. Ele usa exemplos de Isaque, Jacó e Esaú para ilustrar a escolha divina. A salvação pela fé. Paulo enfatiza que a salvação está disponível para todos que confessam Jesus como Senhor e creem em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele reflete sobre a rejeição de Israel ao Evangelho. O remanescente de Israel. Paulo assegura que Deus não rejeitou seu povo, mas que há um remanescente escolhido pela graça. Ele fala sobre o endurecimento parcial de Israel até a plenitude dos gentios entrar e a eventual salvação de todo Israel. Vida cristã prática. Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, não se conformarem com este mundo, mas serem transformados pela renovação da mente. Ele dá várias instruções práticas sobre o amor, serviço e comportamento cristão. Submissão às autoridades. Paulo instrui os crentes a se submeterem às autoridades governamentais, pois são instituídas por Deus. Ele também fala sobre a dívida do amor, que cumpre a lei, e exorta a viverem como filhos da luz. Aceitação e tolerância. Paulo aborda questões de liberdade cristã, pedindo que os crentes não julguem uns aos outros em assuntos de opinião, mas vivam em harmonia e não façam nada que leve o irmão a tropeçar. Exemplo de Cristo. Paulo exorta a agradar ao próximo para edificação, seguindo o exemplo de Cristo. Ele fala sobre o seu ministério aos gentios e expressa seu desejo de visitá-los. Saudações finais. Paulo envia saudações a vários membros da igreja em Roma, elogiando seu trabalho e fé. Ele adverte contra aqueles que causam divisões e encoraja todos a serem sábios no bem e simples no mal. Esse é um resumo detalhado dos capítulos 1 ao 16 do livro de Romanos, destacando os principais temas e ensinamentos de Paulo.
Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores e educativos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar essa mensagem. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Até a próxima!